Boa tarde, telespectadores da TV Costa Norte. Nesse programa gostoso, programa Sala de Imprensa, que a gente reveza aqui, eu e o Enio, a gente apresenta esse programa. E hoje ficou para mim apresentar. É gostoso, eu gosto de conversar com vocês, viu? Gosto que vocês liguem para a gente. Muito gostoso, porque essa interatividade, essa participação é que nos dá mais energia para a gente continuar fazendo isso que a gente gosta, que é comunicar com responsabilidade, com profissionalismo, informar vocês. Vocês não sabem o orgulho que eu sinto quando eu saio na rua, as pessoas, pô, Zaidan, você falou aquilo que a gente queria escutar, que a gente está sentindo necessidade, você foi lá e falou. Agora a gente quer a participação de vocês, que vocês denunciem para a gente as coisas erradas, porque aqui a gente denuncia também. Mas a gente precisa saber do que acontece, né? E é importante quando a gente sabe do que acontece, porque a imprensa séria, profissional, como é o nosso caso aqui, que vamos fazer 25 anos de comunicação na cidade, antes de nós nos emanciparmos. Aliás, montamos aqui o Costa Norte justamente para informar a população da necessidade da gente se emancipar, da gente andar com as nossas próprias pernas. Costumo falar, olha, as pessoas, às vezes, alguns me questionam, valeu a pena, Zaidan, a gente se emancipar? Lógico que valeu. É lógico que valeu e valeu muito a pena a gente se emancipar, tá? Porque, se você se lembrar, em 1993, no primeiro ano de administração própria, nós tínhamos um orçamento nosso já da ordem de 10 milhões, e quando a gente era distrito, em 92, a gente tinha pouco mais de 2 milhões de reais. Para você ver, de 2 saltamos para 10 milhões, um ano depois que a gente se emancipou. E exatamente 20 anos depois, nós já estamos com 400 milhões de orçamento. Crescemos 40 vezes o orçamento. E a população cresceu umas 10 vezes. Tá? Acho que nem isso, pouco menos, umas 6 vezes, que hoje nós estamos aí, 53 mil habitantes, e na época a gente tinha aí perto de 7, 8 mil habitantes. Tá? Em 91. Então valeu a pena. Aí, lógico, aí vem os problemas, né, da nossa própria administração, né? A gente tem que corrigir o rumo, acerta aqui, erra acolá e vai indo. A única coisa que a gente não consegue entender é esse vandalismo, essa bandidagem, essa falta de respeito que as pessoas têm. Perdeu-se os valores morais e cívicos. Eu jamais poderia imaginar que nos meus 60 anos de idade eu fosse ver na minha cidade, aqui que eu vou fazer 50 anos agora em dezembro, em Bertioga, que a bandidagem, os vândalos fosse quebrar uma creche, uma escola do município, roubar fio, roubar torneira. Isso é bandido que faz isso, é vândalo, que não foi bem educado na casa dele. Não é na escola que educa, não. É na casa, na família. Porque no meu tempo, se eu fizesse alguma coisa errada, o rei o comia, velho. O couro comia no meu lombo. E ensinei assim também para os meus filhos. Agora hoje, filho bate na cara do pai, da mãe, não está nem aí. Essa droga chamada crack veio para destruir a família dos fracos, dos cabeça podre, porque quem tem cabeça não se deixa levar. Por que não vai tomar aquela outra droga que a Rússia está vendendo lá, a crocodilo? 48 horas o cara está morto. Aquela é boa, aquela é a melhor droga que tem. O cara toma aquela droga e já morre.
não vai encher o saco de ninguém, não vai roubar a escola, creche, quebrar tudo. Sala de imprensa de hoje é com o secretário de Educação e vereador licenciado Ivan de Carvalho. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, telespectadores do Sistema Costa Norte Televisão. Como sempre, e eu falo isso de verdade, é um prazer vir aqui, porque é sempre uma oportunidade de a gente esclarecer alguma coisa, de dar uma informação, sempre do ponto de vista nosso, lógico, a gente acredita que é o correto, e sempre receber as perguntas, como a gente tem recebido aí, corrigindo ou questionando alguma outra coisa. E você colocou um assunto muito importante, né, Zaidan, que é essa questão do vandalismo que tem acontecido nas escolas. Não é a primeira creche, né? A gente teve aí em Vista Linda 2 vezes, eu estou dizendo um pouco nesse espaço de tempo aqui, entre dezembro e janeiro, tivemos outra entrada em outra escola, quer dizer, na verdade para roubar fio, para depredar, para vandalizar. Eu acho que eu peço aí o apoio da população, no sentido que uma escola, fora do período normal das aulas, ela não tem que ter ninguém lá dentro. A gente até quer abrir para a população, a gente até pensa em algumas escolas às 4, mas primeiro a gente precisa tentar organizar o uso e contar com o apoio da população, porque realmente, gente, é difícil você... Agora estamos vindo com móveis novos, armários novos, tal. Os armários, por exemplo, em quase todas as escolas, os armários são arrombados e colocados aquela fechadura normal já não existe mais, cadeado, corrente. Gente, será que é isso que nós queremos ensinar para as nossas crianças? Será que é isso que a gente quer, que as crianças assistam à escola delas? A gente está fazendo uma campanha, um selo, para ser colocado em todo o material novo, escolar, que vai ser desse ano, onde está lá, minha escola, eu cuido. Nós queremos ensinar isso para as crianças, para que elas entendam que é importante, né, cuidar do material, cuidar do ônibus escolar novo que vai chegar, da carteira nova que vai chegar, do material escolar, do uniforme. Mas a gente precisa que a colaboração da sociedade, né? Vocês têm que ajudar a gente no sentido de quando vê alguma atividade errada, alguma coisa suspeita em uma escola, realmente ligar aí para o 90, ligar para a Polícia Militar, ligar para a Guarda Municipal, ligar para a delegacia, tá certo? E tentar evitar esse tipo de coisa, porque é um pecado que isso aconteça na nossa cidade. É verdade. E agora, esse arrombamento da creche ali do Rio da Praiva, você tem um levantamento do que esses bandidos, esses vândalos fizeram lá? Que estrago foi feito, que roubaram, que estragaram? Zé, eu li o boletim de ocorrência rapidamente, eu pedi que fossem feitas algumas fotos e pedi que fosse divulgado na imprensa aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que dar publicidade às coisas boas, e a gente tem que dar publicidade às coisas ruins também que estão acontecendo, para a gente reverter. Então, qual a ideia da gente? Você vê só, hoje nós temos alguns problemas que estão acontecendo. Eu preciso, nas escolas, ter uma segurança perimetral maior. Então a gente vê que algumas escolas estão aí com os portões com problema, a gente vê que muros sem cercas, tal, embora não deveria ter nem muro, né, Zé? O ideal é que não tivesse, mas infelizmente tem que ter. Aí grade nas janelas, tem escolas que não tem grade. O ideal era não ter grade, mas infelizmente nós vamos ter que pôr grades em todas as janelas de todas as escolas. Isso é triste, é lamentável, a gente tem que fazer isso, mas vai ter que ser feito. O sistema de alarme, nós estamos com uma empresa que ganhou o sistema de alarme que não está atendendo. E nós estamos pegamos parecer de 2 outras empresas, estou mandando isso agora para o jurídico. Você sabe que um contrato ou uma licitação ganha, ela só pode ser anulada judicialmente ou com concordância da parte. Eu não posso, mas tem uma concordância, e a empresa não está prestando serviço. Ela atesta que todos os equipamentos que ela encontrou já estavam quebrados, e portanto ela não poderia dar manutenção. Isso é meio estranho, porque antes da licitação ela tem lá uma carta de vistoria, onde ela teve a oportunidade de visitar. Se estava tão ruim assim, ela não deveria ter participado da licitação. Aí a gente chamou outras 2 empresas, temos outros 2 pareceres,
para que a gente possa instaurar um processo. Outra coisa que a gente também está querendo ver e andando é uma ronda escolar, né, Zaidan? Pela Guarda Municipal, o custo por município é muito alto em função disso. A gente está querendo fazer alguma coisa íntegra, mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo a informação que o serviço dentro da escola eu posso fazer com o recurso da educação. E o recurso de ronda escolar, como passa pelas ruas do município, é considerado um serviço de segurança pública. Eu não posso. Militar. É a Polícia Militar, ou mesmo só pode ser feito pelo gabinete esse contrato. Então eu não posso usar os recursos dos 25%. E eu não tenho esse recurso disponível hoje no orçamento. Então tudo isso são ajustes, mas que efetivamente a gente só vai ter sucesso com a participação da população, ajudando, dizendo, inclusive denunciando. O caso pode ligar para a gente, liga aqui para o Jornal Costa Norte, ou liga até para a gente, e olha, tá havendo suspeita, ou nós achamos que um grupo de pessoas que tem feito isso, nós conhecemos, nós sabemos onde estão sendo vendidos esses fios, para que a gente mande a polícia lá para tomar alguma providência. Acho que mais bandido que o bandido que vai lá e rouba é o cara que compra também, viu? Porque não é possível. Às vezes o bandidinho rouba aí um celular e vende um celular por 5, 10 reais. Será que o cara não desconfia que aquilo é roubado? Rouba uma bicicleta, vende a bicicleta por 10, 20 reais. Será que não desconfia que isso é roubado? Zaidan, para você ter uma ideia, não existe quase nenhuma escola com sistema de para-raio. Você vê só, a gente está assistindo nesse mês de janeiro mortes de pessoas aí, e comum, dizendo que o Brasil é o país com maior incidência de raios. E aí nós temos escola onde ficam as nossas crianças, tá? Que o sistema de para-raio, que é o sistema de proteção de descargas atmosféricas, ele não está operando porque as pessoas vão lá e roubam o fio do para-raio. Então, nós estamos agora pedindo para uma empresa fazer um levantamento para fazer todos os orçamentos, que nós vamos ter que pôr para-raio em todas as escolas, porque todos os para-raios foram roubados. Então, as nossas crianças estão sendo expostas a um risco, porque meia dúzia de pessoas aí ganharam alguns centavos ou alguns reais vendendo um material roubado para outra pessoa que tem um comércio aí que vive disso. Quer dizer, e a gente, quem paga o preço disso é a população. Ele deve ser tão punido quanto o ladrão. Pior ainda, deve ser mais punido ainda. Que incentiva, né, Zé? Alimenta. A Silvia do Jardim Ana Paula está dizendo o seguinte: as melhores que você está falando, secretário, somente nas escolas municipais? Silvia, sim, mas eu vou dar uma notícia para você aqui. Eu vou ter no dia 31 uma reunião com o secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, onde que eu quero pleitear algumas coisas. Veja bem, isso é um pedido que a gente faz entre secretários para as escolas estaduais no nosso município, que atuam desde do infantil 2, né, do ensino básico 2, a partir de 10 anos de idade, nós estamos aqui. Então a gente tem que estudar isso. Eu acho que a gente vai ter que estudar a possível municipalização do ensino básico na sua totalidade, viu, Zaidan? Porque o Estado não está suprindo as necessidades aqui, mas tudo isso a gente tem que fazer com muita calma, sem promessa nenhuma e com muito estudo. Nós ainda não demos conta de fazer as coisas da maneira como tem que ser feita para o ensino fundamental 1, mas nós pretendemos evoluir muito e para o ensino fundamental 2. E quanto ao Estado, eu vou estar dia 31, eu estava agendando essa reunião, não consegui agendar diretamente com o secretário de Educação do Estado, mas eu vou agendar com o secretário adjunto. Nós estamos vendo todas as dificuldades que a gente escuta, falar, se vocês tiverem, eu sei que tem muitas, né? Eu sei, mas entre em contato com a gente, se quiser, entre aqui com o Sistema Costa Norte, que também repassa as coisas para a gente, denuncie os problemas, porque tudo que vocês passarem para a gente, eu vou entregar na mão do secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo. Secretário, porque a escola é de responsabilidade do Estado, né? O ensino fundamental 2 para frente, né?
de responsabilidade do Estado, mas o aluno é do município. Zaidan, eu tenho passado algumas situações que pessoas vêm conversar comigo, primeiro apavoradas, porque os filhos estão... Porque por mais que se critique, e com as razões que tem o ensino do município, ele é muito melhor do que o ensino do Estado. Então, quando o pai vê que o filho sai de uma escola municipal e vai para uma escola estadual, em alguns bate o desespero, Zaidan. Sente o baque mesmo, secretário. Porque aí não tem mais alimentação, não tem... E principalmente na umidade... Falta de manutenção, falta professor, falta uma semana na sala de aula, sabe? Que é aquela coisa de maluco que você conhece. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, pelo menos, tentar buscar essa solução, uma melhoria aqui no ensino do Estado no nosso município. E não descartar a possibilidade, um estudo muito sério, para que pelo menos a gente consiga, o município, fazer um ensino fundamental, ficar todo ele municipalizado. Algumas cidades já fizeram isso, Zaidan. Eu tenho, inclusive, se eu não me engano. Você falou da Praia Grande, eu tenho sexta-feira um jantar com a vice-prefeita hoje da Praia Grande, Maura Lígia, que foi secretária de Educação, justamente para que ela passe para mim essa experiência da municipalização do ensino em Praia Grande. Quais foram as dificuldades encontradas e como hoje, se houve uma melhoria ou não. Tá, Antônio do Perequém, enquanto não mudar as leis criminais no nosso país, secretário, tudo continuará na mesma. Em qualquer lugar do Brasil, a impunidade é a mesma coisa. É uma Antônio, coisa de maluco. Antônio, eu só quero falar uma coisa para você. A gente discutiu esse assunto. Nós tivemos aqui, a Costa Norte discutiu muito esse assunto quando teve umas manifestações. Agora estão tendo os rolezinhos, né, Zaidan? O que acontece é o seguinte... Nós precisamos alertar a nossa juventude, nós precisamos alertar as famílias, as pessoas, que a gente não constrói nada destruindo os poderes constituídos. A gente tem que valorizar o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, a polícia, tudo. Nós temos que valorizar e cobrar. Mas se a gente não fizer... E um dos caminhos é justamente esse, parar a impunidade. A impunidade nas ruas ou nos castelos. Ela tem que acabar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aí, voltamos já no segundo bloco. Pode continuar ligando para a gente. Conforme nós havíamos combinado, nós vamos entrar agora na questão da ETUB, que é a Associação dos Estudantes Técnicos Universitários de Bertioga. No minuto a gente está com vocês, é ao vivo. Bom, de volta aqui o programa Sala de Imprensa. Ivan, vamos responder essas duas perguntas aí, senão é naquele assunto que a gente vinha. Já nós vamos falar sobre a questão dos ônibus dos estudantes universitários. A Kelly do Jardim Ana Paula. Boa tarde, secretário. Minha filha estudava no José de Oliveira. Esse ano ela vai para o Ilha Aureli. Desde que ela soube disso, ela chora todos os dias. Diz que não quer ir para a escola, pois lá, segundo ela, não se aprende nada. Tem briga nas ruas todos os dias. E isso é um absurdo, secretário. Ajuda a gente a mudar essa situação. Kelly, eu quero ajudar, o prefeito Mauro Landini quer ajudar. E a gente quer fazer um estudo da possibilidade da municipalização do ensino fundamental no nosso município. Isso é uma coisa que requer um estudo violento, precisa muito conhecimento. Eu estou apenas há 2 meses como secretário de Educação, mas eu já pus esse assunto na pauta. O prefeito me autorizou que eu estudasse o assunto, e na verdade eu não conheço nada, eu conheço muito pouco desse assunto. Eu vou ter que buscar informação com pessoas especialistas e já tenho marcado, como eu disse a você, um jantar com a vice-prefeita de Praia Grande
que foi secretário de Educação, que foi a pessoa responsável pela mudança na educação no município de Praia Grande, onde lá o ensino fundamental foi municipalizado. Exatamente. Então a gente precisa entender tudo isso, como acontece em termos de recursos, o que acontece em termos de prédios, instalações. Mas a gente é muito sensível. O Zaidan falou uma coisa que é verdade. O aluno é do município. E justamente nessa fase, nessa idade escolar, com 11, 10 anos, é muito difícil essa mudança. A gente precisa tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Kelly, não vai ser de uma hora para outra. Não é um assunto que se resolve de um dia para o outro. Mas eu te dou uma esperança que a gente começou e abriu os olhos, o prefeito está sensível a essa ideia e a gente vai estudar o assunto. Tá certo, secretário. Pietra do Jardim Rio da Praia, secretário. Boa tarde. Muito bem colocado, Zaidan. O principal bandido é quem compra. Você já reparou quantos caminhões que compram ferro velho passam nas ruas todos os dias? Eles compram qualquer coisa, inclusive coisas novas, que você percebe na hora que foram roubadas. Eles roubam janelas, portões de alumínio e o pessoal do caminhão não se importa. Não deveria ter uma fiscalização sobre isso? Ô Zaidan, pelo que eu soube, o Coronel Belo, logo no início que ele assumiu, ele fez um trabalho bastante forte com relação aos desmanches, aos ferros velhos, tal, porque realmente o produto de renda de algumas pessoas que acabam fazendo isso vem desse comércio, né? Eu vou novamente falar com o coronel, mas eu acho que ele está sensível a esse assunto. Provavelmente o que roubaram aí dessa creche aí esse final de semana, né? Fios, essas coisas tudo, deve ter sido vendido aí para esses bandidinhos aí, esses receptadores aí, o cara vende qualquer merreca para comprando uma ou duas pedras de crack, já tá bom, o cara já está satisfeito já. Secretário, conforme a gente havia conversado aqui ontem no programa Café da Manhã, o senhor ficou de ter uma reunião ontem com o presidente da ETUB sobre o provável aumento no repasse aí na contribuição dos estudantes universitários quanto aos ônibus universitários, tantos que vão para Mogi, Santos ou Guarujá. O senhor fez a reunião com o presidente da ETUB, o Luciano, e o que ficou definido? Fiz sim, Zé. Eu preciso fazer um breve histórico aí para eu entender até o que a gente tratou na reunião. Na verdade, esse convênio, essa ajuda aos universitários, ao transporte universitário, foi implementada há muitos anos atrás. E sempre a Prefeitura de Bertioga colabora com esse convênio num valor que é aprovado na Câmara Municipal. Então, o que normalmente acontece é que anualmente a ETUB, que é uma entidade autônoma, privada, faz uma concorrência. Essa concorrência entre as empresas que participam, a Breda tem sido a vencedora nos últimos anos, e esse daí tem um valor de contrato. Conforme o repasse do valor do contrato, o aumento do contrato, a ETUB solicita à Prefeitura um aumento no repasse do convênio. Para vocês terem uma ideia, o contrato atual da Breda é na ordem de R$130 mil hoje, e a Prefeitura repassa R$110 mil. Então, a Prefeitura, ela repassa... Sobra 20 mil para ratear entre os mais de 400 estudantes. Essa é a ideia, tá? Que é uma conta e é uma administração da ETUB. A Prefeitura não entra na discussão de qual é a empresa que vai fazer o serviço, qual é o tipo do itinerário. A discussão é a ETUB. A ETUB é uma entidade. Outra, não pode haver, por lei, você sabe disso, o repasse de 100%. Não é proibido. Quando você faz um convênio, se você repassar 100% do valor, o Tribunal de Contas fala assim, se você está repassando 100% do valor, você devia fazer você mesmo. Então não pode repassar 100. Então o valor é de 110. Bem, eu tinha marcado com o presidente da ETUB uma reunião ontem, que foi quarta-feira. Aconteceu a reunião?
Aconteceu. Mas antes disso, no dia 17, que foi na sexta-feira, o presidente da ETUB me passou um ofício me dizendo qual eram os novos valores da concorrência. Não é qual o valor do repasse da prefeitura. Quais são os valores o resultado da concorrência que foi realizada na semana passada. E que nós marcaríamos uma reunião para discutir o aumento do repasse da prefeitura. Eu fui surpreendido, e você mesmo também foi, nós comentamos aqui, que já no final de semana tinha gente comentando que a prefeitura tinha aumentado o valor do transporte. Olha, eu só quero que todos os jovens entendam o seguinte. 240, seguinte, a prefeitura não aumenta nada no transporte. Ela não é responsável pelo contrato, pelo valor. O que ela pode aumentar, desde que autorizada pela Câmara Municipal, é o valor do repasse. Para que o valor do repasse seja aumentado, eles apresentam o resultado da concorrência. O Luciano, ontem tivemos uma reunião, ele levou o resultado da concorrência. E de 130 mil, foi para 200 mil mês. O que esse contrato aumentou na ordem de 40%. Ora, a princípio houve uma estranheza. Como que você tem esse aumento numa inflação de 5, 6%? 50% de aumento, secretário. Não é que eu estou arredondando. 130 para 200 dá mais de 50%. Mas na ordem de 40% de aumento. Conclusão. Por que disso? Aí o Luciano me esclareceu que nessa concorrência os ônibus estão com ar-condicionado. A cotação foi feita com ônibus com ar-condicionado, porque não tinha ar-condicionado. Então, eles implementaram o ar-condicionado. E aumenta 50% a mais, porque colocou um aparelho de ar-condicionado? Zaidan, aí o que eu combinei com o Luciano? Luciano, ele vai ter uma assembleia na ETUB, que vai ser realizada dia 4. É uma assembleia dos estudantes, dos universitários. E foi combinado o seguinte, que vai levar o preço que, pelo que eu entendi, lá, sem ar-condicionado, vai ficar por volta de 140 mil reais. Vai ter um aumento aí de 10%, 143, 150. A inflação, tá certo? Com ar, fica os 200 mil. Quem tem que decidir qual o contrato que quer são os estudantes. Não é nem a prefeitura, nem ninguém. O estudante, se eles entenderem que o ar-condicionado, esse contrato com ar, ele é melhor e todo mundo quer pagar um valor a mais, é a decisão. Por exemplo, tinha a decisão de pôr banheiro nos ônibus, porque nesses atrasos em função da Piaçaguera, teve viagens que duraram 7 horas. Mas você sabe que em viagens normalmente de 1 hora, não é obrigatório o banheiro. Sim. Mas realmente aconteceu o problema. Mas será que os estudantes... Também, mas será que os estudantes vão decidir por um ônibus com banheiro? Se decidir com ônibus com banheiro com ar-condicionado, seria maior ainda. Então, essa decisão, a prefeitura, ela somente entra nessa discussão após a ETUB, na sua assembleia, através do seu corpo diretivo, através de toda a sua assembleia, decidir qual o tipo de contrato que eles vão firmar. A hora que eles firmarem o contrato e definirem o valor do novo contrato, aí sim, eles podem vir e buscar aqui da prefeitura o reajuste, que eu entendo que vai ser o reajuste da prefeitura à inflação. Eu não entendo que a prefeitura consiga ter um número acima da inflação. E isso, se acontecer dessa forma, evidentemente que vai ficar um pouco mais oneroso para o estudante. Mas por opção deles. Sim, por opção deles. A prefeitura tem um repasse de 110 mil. Vamos dizer que a inflação, 10%, vai para 120 e poucos mil reais. Essa parcela que o município, que todas as pessoas do município colaboram para que os estudantes universitários possam ir. E o que eu só comentei com o Luciano? Eu comentei com o Luciano o seguinte, a gente tem que ter alguns princípios e algumas alternativas que eles podem pensar.
Eles, estudantes, podem pensar. Hoje, os estudantes que vêm para a FAB, tá certo? Também estudantes carentes, sem recursos. Pagam a condução do pagam a próprio condução. bolso. Os estudantes que vêm de Boracéia, que vêm da Riviera, que vêm do Indaiá para o centro, para tomar o ônibus fretado que vai levar para Santos, eles já vêm de fretado. Então, talvez uma opção dos estudantes decidirem é talvez mudar alguma coisa no contrato deles. Você entendeu? Esse assunto, o que não pode acontecer, o erro que está sendo levado é que, e ontem eu passei aqui depois da entrevista, eu falei isso aqui, o prefeito nem sabia desse valor. Eu soube na sexta-feira e soube através de um ofício. Na verdade, nós não temos ainda conhecimento formal ainda por parte da ETUB de qual vai ser o valor do contrato que a ETUB vai firmar com a empresa que vai fazer o transporte dos estudantes. Eu sugeri algumas coisas, porém a decisão é do corpo diretivo da ETUB e da assembleia dos universitários. É essa a ideia. Eu deixo aqui, provavelmente o Luciano deva ter acesso a essa entrevista aqui com o secretário. Infelizmente ele não pôde vir porque ele estava de plantão não sei aonde aí, não justificou aqui, tá? Mas ousado, viu, secretário? A empresa é a Breda, que ganhou, que tem garagem aqui no município, faz linha regular daqui para Mogi, São Sebastião, essa região, entendeu? Que esses mesmos ônibus de estudante aí engrossam aí as fileiras dos ônibus que vão trazer mais farofeiro para a cidade, né? Quer dizer, já tá os custos tudo embutido aqui, entendeu? Porque esses ônibus não funcionam sábado e domingo aí, esses ônibus dos estudantes, né? Então provavelmente eles vão aumentar o número de viagens, tá? Que não são poucas as viagens da Zona Leste para cá, que essa é a única empresa que traz gente da Zona Leste para cá, é a Breda. Quer dizer, poderia também aí chegar num meio termo aí, né, velho? Colocar aí, vamos aí, colocar um ar-condicionado e cobrar 50% a mais? Paciência, né? Eu gostaria que isso fosse explicado aqui numa planilha de custo. O que talvez... Porque é simples, Ivan, falar, nós queremos tanto para uma entidade como a ETUB, provavelmente tem ninguém especializado lá em analisar uma planilha de custo. E por que só a Breda lá? Sei lá, viu? Zaidan, exatamente essa conversa que ontem a gente teve com o Luciano, a conversa foi muito boa. Eu realmente, a gente vai apresentar, eu fiz algumas alternativas que são propostas, que são coisas. Nós vamos apresentar uma planilha, eu fiquei de fazer uma planilha, não, uma apresentação, vamos ajudar a elaborar uma apresentação, porque os estudantes, vocês que são estudantes universitários, não se iludam, não se iludam. Existe um serviço, esse serviço tem um custo. Esse custo desse serviço é cobrado por uma empresa. Quem cobra esse custo não é nem a prefeitura e não é nem a ETUB. Se vocês não fizerem uma planilha, uma cotação realmente adequada, não brigar, vamos dizer, pelo preço e tal, não adianta esse preço aumentar, porque a prefeitura não tem condição, não existe condição de um repasse de 40%. Então, essa é a ideia, não existe essa condição. O que existe? A condição de um repasse dentro de uma inflação, dentro de uma coisa assim. E é dentro disso que tem que se trabalhar. Hoje todo mundo aperta o preço, Zaidan. E é assim que funciona. Lógico. É o que eu estou falando, a empresa já tem uma garagem aqui, esses ônibus já trabalham para elas aí durante a semana aí. Final de semana, então, aumenta. Eu vou falar coisa aqui, senão vai entrar numa seara aí que... Mas a gente sabe disso, que esses mesmos ônibus dos estudantes aqui engrossam as fileiras da Breda para trazer o turista aí de um dia para cá, que chega aqui 5 horas da manhã e fica lá no terminal da Breda aqui, no Indaiá, na Vistalina, tudo e quanto é lugar, que agora ela pega farofeiro e tudo e quanto é lugar e deixa em tudo e quanto é lugar também. Entendeu? E por que não pode negociar? Por quê?
Tem algum segredo? Eu acho que precisa um push aí, eu acho que o poder público tem condições de ajudar a ETUB aí para negociar isso daí. É o que está sendo feito. A reunião ontem foi justamente nesse sentido. E outra coisa, eu acho que é um verdadeiro exercício. Eu falei isso para o Luciano, existem estudantes de administração, estudantes de economia, estudantes de logística, que eu acho que devia ser feita uma comissão para que esses estudantes também participassem e pudessem colaborar no sentido de buscar a melhor solução. Tá certo. Ó, tem gente que ligou aqui, o Daniel do Jardim Paulista, Suzana de Vicente de Carvalho 2, Jéssica do Maitim, tudo estudante aqui, velho. Que bom, a gente fala já aqui, logo depois do intervalo. De volta aqui o programa Sala de Imprensa. Estava no ar? Tava. Não, por enquanto não. Não, né? Fica quieto. Tava não, né? Ivan, Daniel do Jardim Paulista. Nós, estudantes, seremos avisados sobre a reunião para decidirmos sobre isso, pois todas as reuniões só ficamos sabendo após ela já ter acontecido. Ó, a reunião é dia 4, né, você falou? Daniel, pelo que eu tenho notícia, pelo presidente da ETUB, é que vai haver uma assembleia no dia 4. Eu acho que vocês devem entrar em contato com a ETUB, confirmando data, horário e local. E a presença de vocês é muito importante, até para que vocês tenham consciência do que efetivamente está acontecendo. E é muito importante, ligue para a ETUB, confirme. Olha, eu acho que vocês têm uma rede tão... A comunicação é tão fácil hoje, né? Então aproveitem essa facilidade para construir uma solução melhor. Eu acho que vocês podem ver isso daí. Liga para a ETUB, você mesmo, pega a informação direitinho. É obrigação da entidade, da associação, a divulgar isso. Tem um edital, vê lá. Se tiver alguma dificuldade, liga na Secretaria de Administração, pode me procurar, eu dou a informação. Eu não tenho agora a informação completa aqui, mas se for o caso, eu passo para você. Tá bom, Daniel? Suzana de Vicente de Carvalho. Então não está nada definido sobre o aumento de ônibus, né, secretário? Ainda não, né? Olha, da parte da prefeitura, veja bem, Daniela, né? Daniela, é o seguinte... Suzana de Carvalho. Eu entendo o seguinte, que se vocês na Assembleia do dia 4, pelo que eu entendi, não optarem pelo contrato com o ar condicionado, o valor cai muito. Efetivamente, esse valor caindo muito, existe toda uma ideia de... da prefeitura dar o repasse e o aumento legal. Conclusão, proporcionalmente eu entendo que o que você estava pagando ano passado, com um reajuste de 5, 6%, vai ser o valor que você vai pagar. Essa é a expectativa. Agora, como eu falei para vocês, isso depende de vocês, da Assembleia de vocês, onde que vocês vão decidir e aprovar. Jéssica do Maitinga, por que não é feita uma concorrência para novas empresas? O transporte nunca melhora, é sempre a mesma empresa. Na quarta-feira, no dia 4. Olha, na verdade, foi feita. Eu não sei como a ETUB, e eu não estou aqui nem para defender, nem para acusar a ETUB, mas foi feita uma concorrência, participaram 2 empresas, e esse é um processo que acontece na esfera da associação. A prefeitura não participa disso. Então, pode convidar várias empresas e tal. O que o Zaidan colocou, e eu acho que tem uma certa lógica, é que a empresa, pelo fato dela ter a garagem na cidade, que é a Breda, essa empresa tem uma facilidade na prestação de serviço e deveria ter um preço mais competitivo em relação a outras empresas que não estão aqui sediadas no município. Tá certo. Secretário, os estudantes que optarem por pegar esses ônibus que têm curso em Bertioga, eles terão desconto igual aos demais?
Veja bem, o transporte escolar universitário, e os estudantes entendam bem isso aqui, vamos entender. O município e o transporte escolar do município, existe uma obrigatoriedade legal que o município faça para o ensino fundamental. Não existe uma obrigatoriedade legal para os estudantes, por exemplo, do 2º grau. Aqui dentro do município. O que foi feito é um convênio numa época em que Bertioga não tinha opção de ter nenhuma faculdade aqui, nenhuma universidade. Foi feito esse convênio e que tem sido respeitado por todos os prefeitos. E o primeiro prefeito que deu início a esse convênio foi justamente o prefeito Mauro Orlandini, na sua primeira gestão. E esse transporte dos estudantes universitários, agora nós temos algumas situações que eu entendo que devem ser discutidas sim. Por exemplo, eu entendo que os estudantes da FAB, que fazem faculdade dentro de Bertioga, eles não têm o transporte hoje. Enquanto que os estudantes que estudam fora têm. Aí fala assim, mas o pessoal que estuda fora tem gente que não tem condição financeira. Também tem gente que não tem condição financeira que estuda na FAB e que vem. Eu acho que o que vai acontecer, e os estudantes se preparem para isso, que isso é uma realidade. Em São Paulo, os ônibus fretados estão impedidos de entrar no centro urbano. Isso é uma legislação municipal. Por quê? Porque criava uma situação muito complicada em algumas regiões. Por exemplo, na Berrini, onde tem muitos escritórios. Então, hoje é o seguinte, o ônibus que vai para a cidade de São Paulo, que pega o trabalhador em Santos, que leva lá para Santos, em Bertioga, em Cubatão, que leva para São Paulo, para numa estação do metrô, no limite da cidade, e as pessoas têm que tomar um ônibus urbano. Eu não tenho dúvida que Santos, brevemente, vai impedir a entrada de fretados dentro do município. A malha viária da cidade de Santos não suporta, num determinado horário, receber tantos ônibus. Nós temos que pensar em alternativas. É isso que eu estou falando para o Luciano. E essa alternativa talvez seja um transporte através da ilha de Santo Amaro, através do Guarujá, para que as pessoas possam, na balsa, ter um transporte lá. Quem sabe Bertioga não consegue pôr um circular em Santos para fazer esse papel. Ou faz um convênio com o município de Santos para ter um circular faculdades nos horários das faculdades. Essas coisas que eu acredito que, como você falou, a experiência da gente, Zaidan, sentado junto com a direção da ITUB, pode facilitar, desde que os estudantes aceitem. Porque se o pessoal não aceitar mudança, não tem o que ser conversado. Eu até na reunião da ITUB, e outro dia eu fiz 57 anos, e eu falei que eu adoro uma mudança. Então eu quero envelhecer jovem. E jovem é aceitar novas ideias, é aceitar novas perspectivas, aceitar mudança. Então, se a gente não pensar que alguma mudança vai ter que vir, nós vamos ser velhos, nós não vamos estar resolvendo o problema. Secretário, você me falou quanto que a prefeitura repassa hoje? R$110 mil mês. Mês. É multiplicado por 12 isso? Zaidan, eu não sei exatamente. Talvez não seja 12, porque não tem 12 anos de transporte. Acho que é 11, é alguma coisa assim, eu não sei. 110 mil mês, tá? Tem aproximadamente 440 alunos universitários e técnicos de Bertioga que vão estudar fora. Sim. Tá? Alguns estão aí, outros na fila de espera, tudo. Que você, ele, o outro, paga para estudar fora. Certo? Sim. Isso é um convênio aí, um repasse. É uma ajuda do povo de Bertioga para os estudantes universitários. Exatamente. Que a prefeitura só é o instrumento disso. Isso. O dinheiro é nosso. Agora, o que é exigido de contrapartida desse estudante, desses 400 estudantes que a municipalidade paga para eles estudarem fora? Zaidan, eu quero muito isso. Eu tenho conversado já com o Luciano. É exigido alguma coisa hoje? Não. Hoje não tem nada certo. O que eu queria, nós temos, por exemplo, várias dificuldades e que podem ser transformadas em oportunidades para os estudantes. Por exemplo, nós temos a questão do barco-escola e nós temos estudantes que fazem turismo
Será que eles não poderiam fazer um estágio no barco escola e ajudar a conhecer as belezas naturais do município, o rio, tal? Não poderiam? Nós temos crianças deficientes que também, e nós temos dificuldade de transporte com essas crianças, viu, Zé? E vocês, eu na Câmara assisti fotos de crianças sendo transportadas em ônibus sem ar-condicionado, sem ar-condicionado, e as pessoas, os deficientes ficavam até 3 horas no ônibus. Agora sim foram contratadas 2 vans para fazer um percurso menor. E, por exemplo, nós precisamos de monitores de educação física, psicólogos, pedagogos. Na área de manutenção dos prédios escolares, Aidan, nós precisamos de engenheiros, arquitetos. Em todas as áreas do município, de atuação do município, nós precisamos de cabeça nova, gente nova, que pode, inclusive, dedicar poucas horas e ter, inclusive, isso como um estágio comprovado dentro da administração pública. Então, o que você junta? O voluntariado com crescimento profissional. É isso que eu quero buscar. Eu quero buscar, a educação precisa muito de gente, de universitário, de gente que queira devolver um pouco para o município aquilo que ele recebe. Zaidan, nos Estados Unidos, uma pessoa que estuda numa universidade pública, ou até às vezes universidade particular, essa pessoa às vezes chega a acumular uma fortuna e doa fortunas para essas universidades, para propiciar que outros jovens, que outras pessoas tenham uma condição de estudo mais favorável. Certo. É isso que a gente precisa desenvolver. Todo mundo tem que saber que tem que dar um pouco de volta. E é isso que a gente espera que o estudante faça, não para o secretário de Educação, não para o prefeito Mauro Landini, mas para o povo de Bertioga, para essa mãe dessa criança que tá deficiente, que também tem problema de transporte, para esse trabalhador operário que tem um filho numa escola. É para essas pessoas que vocês têm que devolver um pouco daquilo que vocês estão recebendo do povo de Bertioga, onde a prefeitura simplesmente repassa esses recursos. Uma vez eu entrevistei o ministro Padilha, daqui a pouco eu vou falar ex-ministro da Saúde, né? Que ele está saindo aí para ser candidato ao governo do estado de São Paulo, e eu perguntei a ele sobre o programa Mais Médico do governo federal. Né? Perguntei a ele, ministro, hoje o governo federal, o governo estadual, coloca dinheiro do povo para formar médicos, enfermeiros em escolas públicas, né? Lá nessas melhores universidades de medicina, de enfermagem, são públicas, né? A USP, a Unicamp e as universidades federais, né? Outras estaduais de outros estados, são as melhores. E por que não busca esse mais médico nessas universidades estaduais e federal? O ministro, se nós estamos pagando para eles estudarem, aí depois eles escolhem aonde eles querem trabalhar, por que não faz um programa nesse sentido? Ele não respondeu também. Então a gente traz de fora, né? Porque lá fora, sim, lá em Cuba o governo paga, o cara tem que devolver, velho. Então quando fala o médico cubano ganha 10 conto aqui e ele só fica com 2, 3, é porque o resto é para pagar o governo que investiu no estudo dele. É por isso. Do couro sai a correr. Ninguém dá nada de graça. Nada de graça, não tem valor que é de graça, viu? Tá? Agora, secretário, quem é que faz a fiscalização desses recursos? Bem, 110 mil. Na verdade, a prefeitura, existe uma prestação de contas mensal para a Secretaria de Educação e as contas da ETUB, elas são, juntamente com as outras contas públicas, sofrem a fiscalização do Tribunal de Contas e acompanhamento da Câmara dos Vereadores de Bertioga também. O que eu posso dar notícia? Fiscaliza? A Câmara fiscaliza, recebe toda a documentação. Mas fiscaliza na ETUB ou fiscaliza o que a Prefeitura manda? Não. A Prefeitura não manda. Quem manda é a ETUB. A Prefeitura não gerencia os recursos financeiros. O que nós pedimos aqui, ainda quando vereador, e que eu apontei, é que antes só existia uma conta bancária, a ETUB. Então ela tinha uma conta bancária onde que os recursos financeiros dela se misturavam com os recursos do convênio.
E o convênio prevê o seguinte, que esse dinheiro que é público, que é um dinheiro, tem que ser tratado de forma diferenciada e caso haja uma sobra, o que efetivamente não acontece, mas caso haja uma sobra, ele seja devolvido aos cofres públicos. Então hoje existe uma conta bancária exclusiva onde que recebe o dinheiro do convênio da prefeitura. Mas a gestão da ETUB não se resume a isso. O que é importante falar, também por isso que a gente fala de administração, existe inadimplência. Tem gente que fala assim, poxa vida, eu pago tanto. Talvez se todo mundo pagasse em dia, o valor poderia ser menor. Entende? Outra, o critério de rateio da ETUB, que são critérios da entidade, que não cabe à prefeitura. Nós podemos até dar palpite, entendeu, Zaidan? Eu, você, todo mundo. Mas, por exemplo, critério de rateio não vê a condição financeira. Não interessa, se a pessoa tem recurso financeiro ou não, o rateio é igual. Outra, não leva em consideração o percurso. Ou seja, quem vai para Mogi contribui da mesma forma de quem vai para Guarujá. Só que o ônibus não cobra dessa forma. O ônibus cobra por quilômetro rodado. Então, todas essas mudanças ou estudos, eu acho que a gente me coloca à inteira disposição da ETUB, à inteira disposição, inclusive, de todos os associados, da Secretaria de Educação, ajudar. Porém, fiquem vocês certos disso. É importante que os estudantes saibam. A decisão é sua. A decisão sempre vai ser sua. Quem você vai contratar, quem é o convênio, se o ônibus vai ter ar-condicionado, banheiro, se o percurso pode ser menor ou não. Tudo isso, quem decide são os estudantes de Bertioga. A prefeitura, quer dizer, o povo de Bertioga... Os estudantes associados à ETUB. À ETUB, exatamente. Tá? Então, o povo de Bertioga colabora e através desse convênio que a prefeitura simplesmente repassa recursos. Hoje, entrevistando a secretária de Finanças, eu vi lá que a sua pasta tem o maior orçamento do município, em torno de 80 milhões de reais. Que bom, né, Zaidan? E o senhor tem alguma política diferenciada, uma parcela desse orçamento para incentivar na política educacional do ensino superior, secretário? Zaidan, na verdade, a gente precisa... Nós estamos num momento onde que nós estamos fazendo o estudo do plano diretor da cidade. E uma dos componentes do plano diretor é para onde a cidade cresce. Como as escolas vão atender a população? Qual vai ser a população dessa cidade daqui a 10, 15, 20 anos? Tudo isso a gente tem que somar ou utilizar recursos materiais, humanos e financeiros dentro de um planejamento. O que a gente vai, e estou tentando fazer, e tenho certeza que vou conseguir com o apoio dos demais setores aí da prefeitura, é um planejamento, para que a gente possa efetivamente ter um plano setorial, como a educação. Vou dar um exemplo para vocês, Zaidan. Por exemplo, anunciaram aqui que vai ter um conjunto habitacional de 1.500 casas. Aqui? Sim. 1.500 casas. No Rafael ali. Você que é bom nisso, quantas pessoas vão morar aqui? A média de 3 vai por residência. Então vamos pôr 5.000 pessoas? Não, 7.500. Não, 3. Então dá 1.500. Não, 4.500. Eu arredondei para 5.000, tá 5 bom? 5.000, tá bom. 5.000. Quantas dessas vão ser crianças? Que nego gosta de fazer fio aí. Vamos pôr 20%? Aí, vamos pôr menos. Vamos pôr 1.000? 20%? 1.000 crianças? Tá bom. 1.000 crianças. Agora, vê bem, se eu tiver uma escola ao lado desse coisa, eu evito transporte. Então, nós temos que começar a planejar escolas, no meu entendimento, de maior porte, nas áreas de maior ocupação demográfica. Então, é esse estudo. Então, o que eu fiz agora? Eu estou para pegar, depois você vai ver na minha sala, né? Eu pedi um mapa de Bertioga e pedi para que me pontuasse todas as escolas que eu tenho no município. E agora sim, nós vamos começar a planejar o futuro. Nossa. Secretário, chegamos ao final aí. Só para terminar aqui rapidinho, os bandidos, os malandros, os pilantras, os safados
levaram da creche do Rio da Praia 4 torneiras de metal, um microsystem, brinquedos, um ventilador, um micro-ondas, uma furadeira elétrica, uma serra elétrica, várias ferramentas, 2 aparelhos de DVD, 3 televisores, rolo de papel higiênico e botijão de gás. Faça bom proveito disso daí, eu não vou falar onde você vai colocar isso, tá? Porque eu sou educado. Muito obrigado, secretário, boa tarde. Eu só espero que eles não tenham nem filhos nem irmãos estudando nessa escola. Boa tarde para vocês, continue aí na nossa programação.